Fala galera, diretamente do Maracanã. Estamos aqui, acabou o jogo, mais uma decepção com o Flamengo. Vou analisar um pouco do que eu assisti nesse jogo, nesse clássico entre Flamengo e Fluminense. Mas antes de mais nada, é decepcionante ver o que o time do Flamengo se tornou. Um time tão campeão, 2019, um time que arrebentava, botava medo nos adversários. O adversário tinha medo de entrar em campo para disputar um jogo com o Flamengo, para enfrentar o Flamengo. E hoje a gente vê que o Flamengo pode ser batido por qualquer adversário. E é muito impressionante pensar que o Flamengo de 2019, saíram 2 jogadores do Flamengo de 2019. Os outros 9 continuam no Flamengo e o Flamengo se perdeu totalmente. É inacreditável uma coisa dessas. O Arrascaeta, em entrevista à Globo no final do jogo, né? Essa partida foi transmitida pela Globo e no final do jogo o Arrascaeta resumiu bem o que eu venho falando também, porque é a verdade. O Flamengo não merece ser campeão do Brasileiro. Não merece. Ele falou, foi uma vergonha hoje. O Arrascaeta falou, foi uma vergonha hoje e o time não merece ser campeão. Eu não sei o que falta. O Flamengo treina uma semana direto, não tá disputando mais nenhuma competição, não tem mais a desculpa de falar que tem Copa do Brasil, tem Libertadores porque não tá disputando, e mesmo assim a gente não consegue ver um Flamengo criativo, um Flamengo do coletivo. São erros individuais que falam muito alto, erros do coletivo também. O time parece que não tá bem treinado. Não sei o que o Rogério Ceni tem feito no Ninho do Urubu. Eu sei que o trabalho dele tem sido muito elogiado pelos jogadores por conta da intensidade dos treinamentos, mas não tá dando certo. As luzes do Maracanã estão apagando, né? Porque o jogo já acabou e sempre quando encerra o jogo eles apagam todas as luzes. Mas é um time que não tá dando certo. No início do primeiro tempo, o Flamengo começou bem ofensivo, criando, né? Tiveram 2 lances com o Gabigol, um gol perdido do Gabigol e um outro gol perdido também do Bruno Henrique. E quando você não faz, você leva. Ditado muito conhecido do futebol, que quando você não faz, você leva. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Flamengo poderia... apagou tudo. O Flamengo poderia ter decidido esse jogo no primeiro tempo. Se fizesse esses 2 gols, a situação seria muito diferente. O time ia estar muito mais tranquilo. Mas perdeu essas chances. Detalhe, no confronto entre Bragantino e São Paulo, o Bragantino venceu o São Paulo. Isso daria uma boa chance ao Flamengo, por conta do tropeço da equipe paulista, que é líder do Campeonato Brasileiro. Isso daria até força para o Flamengo continuar na briga pelo Brasileirão, mas realmente, como o Arrascaeta disse, não tem como. O Flamengo não merece ser campeão e tá uma vergonha esse futebol apresentado pela equipe rubro-negra. E novamente a gente vê o Flamengo no segundo tempo sem nenhuma intensidade. Parece que volta do segundo tempo, volta do vestiário e apaga. Parece que tem um apagão na mente dos jogadores e que simplesmente não acontece nada, o jogo não flui. E essa foi a minha pergunta ao Rogério Ceni. O que está acontecendo, o que ele está avaliando, que pode ser o problema desse apagão que acontece no segundo tempo, dessa diminuição de ritmo, de intensidade do time do Flamengo no segundo tempo. Isso não aconteceu só no clássico de hoje contra o Fluminense, isso vem acontecendo. E essa foi a minha pergunta para o Rogério Ceni na coletiva de imprensa, e você vai conferir agora a coletiva com o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, após a derrota por 2-1 para o Fluminense. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Ceni, após a derrota sofrida, Arrascaeta declarou: vergonha, o time jogando assim não merece ser campeão. O que você acha da declaração do uruguaio? O time merece conquistar o título? Olha, eu acho que ele não se refere à maneira com que o time jogou, e sim à maneira com que o time sofreu os gols. Eu acho que mais ou menos isso. Aí eu tenho que concordar com ele nessa parte, que da maneira como nós sofremos a virada, agora o que o time produziu no primeiro tempo, produziu bem, teve ótimas chances de gol, grandes oportunidades de fazer 2-0, liquidar o jogo. O Fluminense veio
para jogar a bola na área de qualquer lugar que fosse, e assim conseguir o primeiro gol, né? Eu pedi no intervalo para a gente evitar as faltas, né, mais próximos à área. Infelizmente, numa bola 40 metros de distância na área, alçada, lenta, devagar, nós tomamos o gol. Aí, nessa parte, eu tenho que concordar com a Arrascaeta, que sofrendo gols dessa maneira, realmente fica difícil. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, qual foi o peso de não ter liquidado o jogo ou feito uma boa vantagem ainda no primeiro tempo? É justamente o que eu falei. Nós tivemos as oportunidades, dominamos o jogo. Se você olhar os números da partida, você vai ver que em todos os quesitos nós dominamos o jogo, mas não consegue matar o jogo. Nós não conseguimos fazer o segundo gol. E aí a gente paga o preço alto e pesado por não ter conseguido definir o jogo antes que o Fluminense fizesse seu primeiro gol. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Ceni. Flamengo começou com intensidade no primeiro tempo, mas na segunda etapa o ritmo da equipe diminuiu, como já aconteceu em outros jogos. Gostaria que explicasse o que pode estar acontecendo para essa diminuição na intensidade, principalmente no segundo tempo, e o que você tem feito para trabalhar esse problema. Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, fisicamente, percorremos grandes distâncias, exceto o dia de ontem, que a gente diminuiu o treino para que eles pudessem estar bem para o dia de hoje. É natural que se caia um pouco, qualquer time vai cair um pouquinho do primeiro para o segundo tempo. E eu não acho que foi nem a falta de intensidade. O que foi a falta de confiança a partir do momento que você sofre o gol. Aí você perde um pouco a confiança, começa a errar passes que você não estava errando e propicia ao adversário ainda uma outra chance de gol. E o adversário se fecha, você tenta de todas as maneiras, não consegue. E aí no final ainda tem a infelicidade, né, da gente mesmo errar um passe e colocar o adversário na cara do gol nos acréscimos para definir a partida. Mas eu não vejo nem tanta falta de intensidade. Nós fizemos 4 trocas, tentamos de todas as maneiras manter o time bem no ataque. O time teve a posse de bola, teve o controle do jogo, mas é o que eu falo, não conseguiu fazer a definição do segundo gol para acalmar, né, o jogo, para que o Fluminense perdesse a esperança de tentar empatar e posteriormente virar o jogo. Fred Uber, GE. Qual sua avaliação sobre a falta de repertório ofensivo demonstrado pelo Flamengo, que mesmo com o domínio do jogo não conseguiu novamente transformar em chances e gols? Não, tem uma coisa que se chama falta de repertório, outra coisa é a bola não entrar. Quando você finaliza 19 vezes no gol do adversário, não é por falta de repertório. As bolas chegaram, tanto alçadas como com tabela, nós conseguimos chegar, finalizar, o goleiro dele fez ótimas defesas, finalizamos muitas bolas dentro do gol, inclusive. Agora, para isso você tem que ter repertório para chegar no gol adversário. A bola entrar ou não, aí é circunstancial, aí você não tem como fazer uma análise mais profunda disso. Mais finalização do que a gente treina é impossível. A gente treina muita finalização sempre. Infelizmente a bola não tem entrado, tem teimado em entrar. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Você considera que o nível de jogo apresentado pelo Flamengo no Brasileiro, sob seu comando, é suficiente para buscar a liderança? Depende. O que nós criamos, durante o volume de jogo que nós criamos, é suficiente para você marcar gols e vencer um jogo, como no caso hoje. Agora, os erros que nós cometemos, eles são grotescos para uma equipe que quer ser campeã. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Everton Ribeiro é um jogador extremamente técnico, porém ele não teve boa atuação hoje. Você acha que demorou a tirar o camisa 7 de campo, tendo em vista que ele teve um baixo rendimento? Bom, na minha opinião, primeiro ele participou, se eu não me engano, da jogada do gol. O cruzamento é dele, né? Se eu não me engano, participa. E ele fez outras boas jogadas. É que é natural, quando a gente perde um jogo, a gente tem que encontrar alguém para tentar, né, diminuir ou colocar como culpado. Eu acho que ele jogou até o minuto que ele podia, depois ele foi substituído, como teria que ser feito. Se o resultado fosse favorável, se tivesse 2-0, 3-0 para nós, como poderia ter estado, não teria a pergunta. E outras vezes, contra o Racing, por exemplo, nós tiramos o Everton, empatamos o jogo e fomos para os pênaltis, porque tirou o Everton muito cedo, hoje muito tarde, então é muito difícil, né? O que você tem que fazer é ganhar jogo. Aqui você tem que ganhar jogo, em qualquer lugar, mas aqui especialmente a gente precisa vencer jogos. Hoje, como não venceu, acabam perguntando, acho que o Everton fez um jogo, não fez um jogo tão abaixo do que ele fez. Fez um jogo com boas jogadas, mas infelizmente não matamos a partida, e aí lógico vem o julgamento em cima do atleta. Guilherme Rádio Bangu. Rogério, como explicar essa derrota após 11 dias de treino? Bom,
todas as equipes praticamente tiveram 11 dias de treino, né? E o que eu vou explicar para você? Que os gols foram falhas, nós tivemos falhas grandes no jogo e por isso nós perdemos a partida, porque de resto, controle de bola, número de finalizações, enfim, é tudo muito favorável a você ganhar. Você fica quase 75% do tempo com a bola, você finaliza mais o dobro do adversário. Fora isso, aí eu não tenho como explicar para você, porque infelizmente os gols nós falhamos nos momentos decisivos do jogo. João Pedro Granete, coluna do Fla. No segundo tempo, você puxou o Everton Ribeiro para a esquerda, mantendo o Bruno Henrique do mesmo lado. Não. Não puxei Everton Ribeiro para a esquerda e não mantive o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro centralizado, Everton Ribeiro pelo lado direito e Arrascaeta centralizado. Ponto. Se em algum momento aconteceu, logicamente, eles flutuam bastante, eles têm liberdade para flutuar e trocar de lado, mas preponderantemente Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta centralizado, Bruno Henrique aberto, com o Pedro de centroavante e o Diego fazendo o primeiro volante, dando mais liberdade para o Gerson chegar. Aí não adianta, aí também passa um pouco do limite. Ninguém põe o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique do mesmo lado, porque não teria ninguém do lado direito. Só complementando aqui a pergunta, com isso o Isla passou a ser o único responsável pelo corredor Não, direito. Qual foi a ideia? Não posso ter ideia, porque isso não aconteceu no jogo. Então pode ter acontecido um lance, logicamente, dele flutuar, os dois, o Arrascaeta cair pela esquerda, cair pela direita, o Everton também, para eles terem essa liberdade. Mas preponderantemente, durante todo o jogo, a maior parte do tempo ele joga pelo lado direito. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, na sua opinião, não está faltando objetividade ao time? Tá faltando fazer o gol, né? Eu acho que o time tem finalizado, tem se esforçado para colocar a bola para dentro, mas não tem tido a felicidade da bola entrar. Objetividade, não. O time trabalha bem a bola até achar a situação clara de gol. Finaliza bastante a gol a cada jogo. Hoje acho que foram 20 finalizações, se eu não me engano, foram 20 finalizações que nós tivemos, mas não consegue fazer com que a bola entre. O goleiro faz uma grande defesa, a bola passa perto do gol. Objetividade se resume na bola entrar. Essa objetividade que se refere significa na bola entrar. Última pergunta, Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Te surpreendeu na segunda etapa a mudança de postura do Fluminense, que foi dominado no primeiro tempo? Não, eu não vejo muita mudança de postura. Eu vejo uma bola alçada na área, como tantas que foram alçadas, e que saiu o gol. A partir daí, logicamente, o time se anima, ganha, tem um pouco mais de confiança, e aí teve mais 2 ocasiões de gol, mas não vejo uma mudança de postura. O estilo de jogo foi o mesmo, falta acima da linha do meio campo, todas as bolas jogadas na área, e foi assim que eles conseguiram, mesmo a gente alertando, foi assim que eles conseguiram fazer o gol. O que a gente não pode é desanimar, se abater. O São Paulo também perdeu hoje, era uma grande oportunidade de diminuir para 4 pontos a diferença e entrar literalmente na disputa pelo título, mas faltam 11 rodadas, assim como o São Paulo perdeu hoje. Infelizmente a gente teve essa derrota inesperada. Continuar trabalhando. Se a gente parar, fazer a vitória acontecer, a bola entrar, não podemos parar por causa de um jogo onde nós sofremos gols que não tem muita explicação para eu dar aqui para você sobre os gols que nós sofremos, nem para treinar sobre isso. Uma bola que vem mansa na área, outra bola que uma infelicidade, né, do atleta que vai passar para o outro jogador, ela escapa. Então, assim, são gols que não são treináveis para você não sofrer, né? Acontece dentro de um jogo como aconteceu no dia de hoje.